Olá, meus ouvintes da Rádio Pereirense. Estou aqui na Feira Livre de Pereiro. Veja só como é que tá a Feira Livre de Pereiro. Vou tentar conversar com alguém e ver se tem alguma novidade, né? Então, você aí que mora na Grande São Paulo, que quer matar a saudade, veja só. No momento eu estou aqui na Feira Livre de Pereiro e vou tentar conversar com alguém. Vou lá. Então, aqui na Feira Livre de Pereiro você encontra de tudo, né? É rede. Então, inclusive, veja só como é que tá. E o sol aqui em Pereiro tá de rachar, rapaz. E aqui, veja só. Olha o que a rede aí, moço. Olha o tamanho da rede aqui, olha o tamanho dele. Aí eu digo assim, a rede velha comeu, foi fogo, foi com nós dois, pra lá e pra cá. Tá ouvindo aí, Jardel? Na Grande São Paulo, não sei que tem da Grande São Paulo. Aqui é igual às casas do norte, né? Eu vou perguntar o preço da rede. Antônio, qual o preço da rede aí? 130. 130, olha, 130. Dinheiro de buchudinho. É dinheiro de buchudinho. Então, inclusive tem um corintiano aqui comprando, rapaz. É corintiano você? Com certeza. Olha, ó, um corintiano aqui, ó. Manda lá pra sua cidade, mano. São Paulo aí, ó. Qual bairro? Guarulhos. Guarulhos, rapaz. Falar em Guarulhos, aí tem o rapaz lá de Guarulhos. Ele é Adriano, é o Cristiano aí. Um corintiano. O meu filho também é corintiano, viu só? É o time do país, hein? O que tá achando da cidade de Direito? A melhor cidade que tem pra morar. Tá ouvindo aí? É o rapaz lá de São Paulo que tá falando, rapaz. Eu digo, é demais, papai. Vou tentar conversar com mais alguém, rapaz. Vou lá. Então, só lembrando que aqui tem de tudo. Tem tino, tem ancorita, tem até chucaia. Para você que tá no WhatsApp, traindo sua mulher, você merece o quê? É um par disso. Tá ouvindo? Ah, é demais. Ai, papai. É demais. Olha o chucaia. Então, e aqui encontrei nosso amigo Kaique, que tá hoje... Micael. Aliás, Micael, ele hoje está de folga, né, Micael? Micael, e aí, tá de folga hoje? É, hoje é folga. Hoje é folga do Micael, né? O Micael é filho do Júnior, que trabalha, nosso colega de trabalho, né? E seu pai tá trampando hoje? Aí tá indo lá da feira aí. Vou já ver se acha o Júnior aqui. Vou dar uma volta na feira. É, rapaz. E mandando um alô, sabe pra quem? Ao nosso Ademir Vendas, rapaz. O Ademir Vendas que se encontra na cidade de São Miguel e sempre ele tá dando uma força aqui pra nós, né? Então, o Ademir Vendas trabalha com peito de frango e etc. Então, aliás, tudo, né? E sabe pra quem? E o tecladista dele. O tecladista dele que se chama o Diassis. E o Pereiro Gesso, nosso amigo Marcondes. O Marcondes avisa que vende gesso, placa e arame e sisal. Um alô aí pra a Betinha, pro Betinho, o Deirto. O Deirto quem mais? O Deirto, rapaz. E o Dilson que se encontra lá na Grande São Paulo, rapaz. E tô aqui no meio da feira. Veja só. E lembrando que Pereira já ganhou de São Paulo, rapaz. Um alô, sabe pra quem? Pra Danilson Alves, que mora lá em Chavantes. Ele mora lá em Chavantes, né? E ele mora lá em Chavantes, ele tem um depósito de gás. De gás que se chama Dois Irmãos. E ele, lembrando que ele é filho de Elônio, filho de Pereiro, né? Então, eu digo, é demais, papai. Ai, papai. Vou falar mais. Botar mais anúncio aqui, porque eu não tenho vergonha. Eu só sou um pouco tímido. Eu digo, ai, papai. Então, continuamos aqui na Feira de Pereiro. Vou mandar uma luz, sabe pra onde? Lá pra São José dos Campos, rapaz. Pro nosso amigo Pedro da farmácia, rapaz. E ele mora onde? Ele mora onde? Mora na zona sul de São Paulo. Que é lá em São José dos Campos. E ele tem uma droga bela, sabe onde? Lá em São José dos Campos. Lá aonde? Lá em Campos dos Alemães, rapaz, que fica na rua João Oswaldo Oliveira e Silva, 318, né? Próximo ao Hospital da UPA, rapaz. E ele tá lá. Você chegou naquele prédio lá, estou aqui no meio da feira. Você chegou naquele prédio lá, você encontra o Pedro, aquele prédio amarelo. E tá lá o Pedro, pronto para te atender, né? E lembrando que o Pedro já está na farmácia há 41 anos de farmácia. Então, e ele tá lá, nos atendendo, que eu vi ontem ele atendendo, né? Então, e lembrando que o atendimento dele, é excelente. Então, e lembrando que lá tem 4P. Aliás, 4P. O que é 4P? É preço, prazo, paciência e o Pedro para te atender, rapaz. Então, e ele tá lá. E lá o que é que tem? Lá tem medicamento, produtos de medicamento e perfumaria para seu bem-estar, rapaz. O Pedro tá lá. Mandando uma alô pra quem? Sim, esqueci de falar. Você que é de Pereiro, que mora em São José dos Campos, e faça uma visita ao nosso conterrâneo Pedro da farmácia, que é a irmã da Damiana, e a irmã sabe de quem? É a irmã da Rosa, que mora ali, lá do Hererê, lá no sítio Vazinha. Olha, lembrando que é Vazinha, não é Vagina não, Vagina é outras coisas, viu? É Vazinha, sítio Vazinha. Que ela é casada com Biró,
Piró. E estamos aqui na cidade de Pereira, veja só como é que tá a Feira Livre de Pereira. Ok, veja só. Um alô pros ouvintes da Rádio Pereirense, né? E já que eu tô no meio da feira, eu vou conversar com aquela mulher lá daquele que disse, ela disse que não tem chuva aqui em Pereira, né? Aqui encontrei nossa amiga Daci, rapaz. Vou falar com o Daci. Tô pagando Daci. Oi, meu filho, como é que tu tá? E a chuva, Daci? Tá tudo... Ô, meu filho, não vem mais não. É, rapaz, né? Mas ela vai vir. É. Se Deus quiser, ela vai vir. Você já foi a São E Paulo? Pereira vai melhorar. Você já foi a São Paulo? Já, eu tenho filho. Eu tenho irmão lá. Em qual bairro? É ali no São José dos Campos. Pronto. Você já ouviu falar em Campos do... Campina. A Campina, né? Já ouviu falar em Campos dos alemães? Já. Então, eu tenho um amigo lá... Esses meninos de Milton. É, né? Diga, Então, minha filha. Aí, meu filho, aqui tá tudo bem, aqui é bom demais. Muito calmo, beleza, bom de viver. Agora, meu irmão, é dinheiro. o dia tá difícil, né? É dinheiro, meu irmão. É dinheiro. O Pedrinho da farmácia lá, ele tem uma farmácia lá em São José dos Campos, que fica em Campos dos Alemães, né? Ele tem o Pedrinho, o atendimento lá é de primeira qualidade. Ele é filho, sabe de quem? Ele é irmão de Damiana. Ah, sei quem é. Ele sei. Gente boa. É irmão de Zé de Dó. Gente boa. Gente boa. Olha, Pedrinho, ela disse que quando foi na sua farmácia vai comprar em São Paulo. O Pedrinho tá lá, junto pra você. Meu filho, em São Paulo, só presta pra quem já foi. Mas pra quem vai agora, só vai morrer de fome. Já era, né? Já era. Já era. Perdeu São Paulo. Perdeu. E quem tá falando aqui é a Daci. A Daci, ela morava em Fortaleza. Morava em Fortaleza, né? Vim embora pra cá, que aqui eu não tenho sossego, meu filho. Tá não ouvindo? tem dinheiro, não. Mas tem paz. O frio assim gostoso. Tá faltando não só tem chuvinha. violência. Faltando só a chuvinha, né? Olha, meu filho, só o que falta é a chuva. Tá vendo aí? Tá vendo aí, Jardel Negreiro? Tá vendo aí, Tereza Vitória? Meu irmão. Estamos aqui. Um alô pra Tereza Vitória aí, rapaz. Tereza, Jardel Negreiro, Magrão. Tô aqui. Veja só. Valeu, que Deus te abençoe, meu filho. Te proteja, meu filho. Vamos fazer um tchau? Na sua... É demais. Então, e vou aproveitar e mandar um alô, sabe pra quem? Lá em Santa Catarina, sabe pra quem? É o Tony, sem ser o Tony Ramos, né? Então, lembrando que o Tony, ele mora em Santa Catarina, na cidade de São Luís do Gero, rapaz. E o Tony avisa que tá fazendo jogos da 1000 bits, 1000 bets. É um jogo que é transmitido pela televisão, né? Então, você cambista que queira ganhar um dinheiro extra, procura o nosso amigo Tony, rapaz. E lembrando que o pagamento é em 24 horas, né? Então, e o DDD do Tony? Não sabe não? Você não sabe o DDD do Tony? Pois eu vou já olhar o DDD. O DDD do Tony. Ai, papai, o DDD dele sabe qual é? É 48, rapaz, 48. O DDD lá de Santa Catarina, viu? É 96 57 01 53. Procura o nosso amigo Tony, que é o esposo da Dayara. Inclusive, ele é de Jaguari, né? E a esposa dele é aqui do Caetano. Ai, papai, já era São Paulo. Então, estamos aqui na Feira de Pereira. Veja só como é que tá o movimento aqui, ó. Aqui, ó, o sol tá de rachar. Veja só. E aqui dá de tudo. Aqui encontrei até o nosso amigo, como é que chama? O Francisco, rapaz. É o Francisco da Feijoada, rapaz. Eu digo, o abençoado. Ai, papai. E estamos aqui, ele vai mandar um alô pro São Miguel, rapaz. Um alô pra São Miguel, viu? Hoje é a festa do Padroeiro do Bonito. São Sebastião. Vai no Bonito hoje, viu? Valeu. E estamos aqui na cidade de Pereira. Veja só como é que tá a cidade de Pereira aqui. Tá demais. Ai, papai. Vixe Maria. E aqui eu estou estou aqui na banca do Chaga. Olha o chapéu. Estou aqui na banca do Chaga. O Chaga é lá do Passeio, né, Chaga? Chaga, é lá do Passeio. Como é que tá o movimento aqui, Chaga? O movimento hoje tá fraco. Tá fraco, né? Ei, Chaga, eu ouvi dizer que o cearense, quando ele usa o chapéu assim grande, sabe por quê? É para dar aquele negócio na sombra. É verdade? É o que comenta aí, né? Diz que o cearense, quando ele usa um chapéu grande assim, é para dar aquele negócio na sombra. Porque o Ceará é muito quente. Eu digo, é demais, papai. Vixe, Maria. E aqui é a Feira Livre de Pereira. Ai, papai. Um alô aí para meu amigo Jardel, o Pedrinho da farmácia, né? O Pedrinho lá de São José dos Campos. E o Jardel aí, o Jardel de... Como é que chama? Da Vila Brasilândia, pá. Um alô para Cristina. Veja só, aqui é a Feira Livre de Pereira. E aqui dá de tudo. Você pensa que é só em São Paulo que tem? Não, rapaz, aqui tá. Veja só, aqui o homem trabalha. Ele é lá de Pau Céu. Eu digo, é demais, papai. Vixe, Maria. E a cidade funciona assim. Então, estamos aí. Vou conversar com a esposa do rapaz aqui, do Chaga. Ela também tem uma banquinha ao lado. Toda segunda-feira ela tá aqui. Vou lá.
Aqui toda na banca da esposa do Chaga. Lembrando que aqui vem canivete, olha o tamanho do canivete. Olha o canivete aqui. Aqui é o pequeno canivete. Você quer descascar a laranja? Tá aqui o canivetezinho. Eu digo, do Ceará, agora eu digo que do Ceará não tem. Aqui tem de tudo. Eu digo, é demais. E fava. Pra você comer fava com toucinho, vai machar, tá dando uma diarreia pesada. Ai, papai. Vixe, Maria. Aqui tá igual a César do Norte. É rapadura. Rapadura pra você criar força no talo. Ai, papai. Já era, São Paulo. E sem contar com chucaia. Se você pensa em trair sua mulher, você vai sabe o quê, ó? Ai, papai. Então, e o chucaia sai pendurado no pescoço. Você fuja do WhatsApp. O WhatsApp tá dominando o mundo. Aí o que acontece, vai? Ai, papai, já era. Já era, São Paulo. Vixe, Maria. E aqui? E vou conversar com... Sabe com quem? Com o Neto, daqui a pouco o Neto, rapaz. Vamos lá. Aqui dá de tudo, né? Dá até o quê? É coloral ou coloral. Vixe, Maria. E aqui tem de tudo, rapaz. Aqui veja só. Olha o movimento aqui na cidade de Pereira. Então, eu digo, é demais. Uma luz para quem aí? Para dois patrocinadores da Rádio Pereirense. É a Cristina na Holanda, né? Que inclusive a Rádio Pereirense está bombando no mundo inteiro. Já já dominou a Rádio Pereirense. E o Deca Aquino, conhecido como Deca Esporte, um alô aí, sabe pra quem? Para meu amigo Anchieta, que patrocinou 12 camisas. Ele patrocinou e o Deca fez na firma dele, né? Lembrando que eu esqueci daquela vez que eu pensei que tinha sido o Deca, mas foi o Anchieta que patrocinou, me mandou as camisas e o Deca fez na sua fábrica, né? Então, o Deca Esporte. Então, e vou tentar conversar com mais alguém. Aqui encontrei a mulher do Chagas, né? Gerlândia do Tempero. Gerlândia do Tempero. Essa era lá de você, né? Pau do Suel. E essa colher aqui? Essa colher é pra que mesmo essa colher? Essa colher serve pra fazer doce de leite. Fazer doce de leite. Aí aqui sai mexendo, aí com terra no ponto você faz. Ai, papai. Já era. Olha o tamanho da colher. Imagina, você começou com essa colher, ó. Você vai comer sopa com uma colher dessa? Não pode. Olha o tamanho da bruta. Então, sem contar, sabe com o quê? Sem contar com o quê? Você que tá fraco, que não tá dando no couro, vem aqui na banca comprar um mudubinho. Agora não compra mais não, senão vai dar diarreia. Tem que comer pouquinho, porque se comer demais já era. E tudo tem um pouco aqui, ó. Veja só. E aqui é a banca, veja só. A banca como tá surtida aqui, tá aqui. Então, você que... E você que é cachorro? Que tem um homem cachorro também. Aqui tem coleira também. Aqui coleira de ferro. Sem contar, sabe com o quê? Com a arupemba, rapaz. Aqui sem contar tudo e a arupemba. Você fica só assim, ai papai, já era. Só lembrando que aqui é quase a César do Norte, né? E lembrando, minha gente, lembrando que eu tenho um canal no YouTube que se chama Panelada do Cara, né? Então, se inscreva no meu canal. Se inscreva no meu canal, bota Panelada do Cara. Você vai lá, bota Panelada do Cara. Então, e vai aparecer um sininho. Você clica no sininho e pronto, tá me ajudando. E o meu intuito? Meu intuito é a casa própria, rapaz. Eu digo, quando será? Quando será? Quando será o dia da minha sorte? Sei que antes da minha morte, eu sei que esse dia chegará. E quando será? Quando será o dia? Quando será esse dia? Pega o fim da peba aí. E quando será? É quando Pereirinha clicar lá no sininho. Pereirinha, como é que tá a feira aqui? Tá boa, tá tranquila. Né? Eu vi dizer que tem um cunhado seu aqui, né? Tem aí, um guardião tá veio. aqui falar de mim, rapaz. E aí, velho, tá gostando aqui? Tá passando aqui em Pereira? Tranquilo, que é bom, frio, não tem calor, só tá faltando a chuva. Agora aqui dá de tudo, aqui tem panelada, tem pepa, tem tudo. E que eu tenho sua amiga Valcroce, aí Adelaide, aí Valdelaide. Manda alô pro seu irmão lá em São Paulo? Manda alô aí, irmãzinha. Eu Edgar, manda alô pro Edgar também. Já mandei. Edgar é demais. Vamos fazer o tempo pra ir lá.